Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar com vocês aqui sobre uma simulação de erros, acertos, eliminação e aprovação. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, tem esse comentário aqui que eu achei muito bacana e é uma dúvida de muitos seguidores aqui do canal. Porque às vezes, pessoal, é a primeira prova que a pessoa fez, a pessoa não tem mesmo experiência com concurso, ou mesmo que já tenha sido, mas as regras, às vezes, de outros concursos são diferentes. E tá tudo certo, aqui eu encaro cada comentário de forma muito séria, então eu dou muita importância às dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. João, boa tarde. Você poderia me tirar uma dúvida? Estou em dúvida em relação à nota mínima nos 3 blocos, português, direito e conhecimentos gerais. Eu preciso acertar, no mínimo, acertar 50% no mínimo nos 3 blocos ou apenas nos 2 primeiros. Tirei 21 em português, 30 em direito, mas apenas 14 em conhecimentos gerais. Como não atingi 50% em conhecimentos gerais, estou automaticamente desclassificado? Essa pergunta é muito boa e essa dúvida aqui, ela é recorrente, tá, pessoal? Então vamos tentar esclarecer aqui. Eu fiz aqui algumas simulações, aliás, 2 simulações, para trazer essa resposta aqui para vocês. E eu coloquei números aqui bem absurdos, só para que fique claro mesmo. Vamos lá. Vamos supor que um determinado candidato gabaritou o português. Então, o português ele acertou 24 questões de português. Muito bem. Esse candidato, que em português é o bloco 1, ele é eliminatório. O bloco 2 é eliminatório. O bloco 3 é classificatório. Vamos supor que este candidato ele não tirou pelo menos 50% em direito. 50% de direito daria o total de 20 questões, né? Já que o bloco de direito ele tem 40 questões. Então ele acertou apenas 19, então ele não alcançou o mínimo de 50% no bloco de direito. Olha aqui. Esse candidato, ele gabaritou conhecimentos gerais e ele fez uma nota de 79 pontos. Vamos supor aqui que a nota de corte fosse 78. Neste caso, nesta simulação, esse candidato, ele fez um ponto acima da nota de corte, mas infelizmente está reprovado, mesmo ele tendo gabaritado português e gabaritado conhecimentos gerais. Porque em direito ele não tirou a nota necessária. Então ele tem que tirar pelo menos 50% em direito e português. Conhecimentos gerais é apenas classificatório, não faz diferença. Faz diferença na pontuação, é claro, né? Porque ele também precisa, além dele tirar 50% em direito, 50% em português, ele precisa alcançar a nota de corte. Essas exigências, essas regras, elas são cumulativas, né? Esses requisitos são cumulativos, tá? Ele tem que acertar pelo menos 50% em português, 50% em direito, mas também tem que alcançar a nota de corte. Nessa outra simulação aqui, o candidato, ele acertou 11 questões de português. Esse candidato, ele gabaritou direito e gabaritou conhecimentos gerais. Totalizando aqui, meus amigos, 87 pontos. Vejam que foi uma nota excelente, né? O cara fez aqui 87 pontos, que é uma nota muito boa. Só que ele também está reprovado, independentemente de qual seja a nota de corte, está reprovado. Por quê, João? Porque em português, que é um bloco eliminatório, ele não tirou pelo menos 50%, que seria 12, já que português tem 24 questões, tá? Então seriam 12 questões. Nesse caso ele fez uma nota extraordinária, fez 87 pontos, mas está reprovado. A VUNESP, ela costumava colocar na área do candidato habilitado, não convocado, quando a pessoa tirava pelo menos o mínimo em português, ou seja, 12 questões de português, pelo menos o mínimo em direito, ou seja, pelo menos 20, e fazia outras pontuações em conhecimentos gerais. Essa pessoa era considerada habilitada, não convocada,
Agora, segundo alguns seguidores, está aparecendo apenas habilitado. Não está aparecendo não convocado. Mas se você estiver nessa situação, dificilmente você será convocado para digitação. Então essa é a verdade, tá? Não é aqui querendo desanimar você, mas eu preciso ser verdadeiro aqui com vocês. Vamos supor aqui então que uma outra pessoa ela tenha feito, pelo menos aqui, pelo menos em português ela fez 12 acertos, né? Vou colocar aqui, ó, a pessoa fez 12 acertos em português, é o mínimo 50%. Ela fez 20 acertos em direito, é o mínimo 50%. E ela gabaritou conhecimentos gerais. Ela fez 56 pontos. E se a nota de corte aqui fosse 57, essa pessoa estava fora. Por quê, João? Porque ela precisa tirar pelo menos 50% em português, 50% em direito, e ela precisa alcançar a nota de corte. Tudo bem? É por isso que para passar em concurso, você não precisa gabaritar, mas você precisa pontuar muito bem em todas as matérias. Você precisa ir bem em português. O que é uma nota boa, que eu considero uma excelente nota em português? Uma nota boa em português, para você dizer que você foi bem. Eu considero 20 pontos em português, 20 acertos em português, você foi bem. Você está na briga para ser aprovado. Em direito, que são 40 questões de direito, eu considero 34 acertos e você já está bem. Você está na briga para ser aprovado. E em conhecimentos gerais, eu considero 25 acertos que você está bem para estar na briga. Aqui você teria 5 e 4, 9, né? 5 e 4, 9. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. 79 pontos. Numa prova difícil, veja bem, não é numa prova tranquila, numa prova difícil, como foi essa prova da capital do dia 24/9 de 2024 e a prova do dia 8 de setembro de 2024, que também foi difícil, e a prova da capital de 2023, que também foi difícil. Essa nota aqui, 79 pontos, era uma nota que poderia colocar você na lista dos aprovados. 79 pontos, ou seja, 20 acertos em português, 34 acertos em direito e 25 acertos em conhecimentos gerais. João, uma pontuação excelente agora na sua opinião. Uma pontuação excelente, pelo menos 23 acertos em português já seria excelente. 36 acertos em direito já seria excelente. E 30 em conhecimentos gerais. Aqui é uma nota excelente. 6 e 3, 9. 3 mais 2, 5 e 3, 8. 89 pontos. Aqui você passaria em qualquer circunstância. Uma nota excelente. Excelente mesmo. E aí uma nota top das galáxias, se você gabaritasse português, gabaritasse direito e fosse muito bem em conhecimentos gerais, com pelo menos 30 questões. Aí você já passaria de 90 pontos. E aí já seria uma nota top das galáxias. Beleza, meus amigos? Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, pessoal. Valeu.